Precisamos falar sobre a geração atual. Eu nunca pensei que ia fazer um vídeo sobre isso, mas eu acho que a gente precisa de refletir sobre tudo que tem acontecido com os adolescentes, com as crianças, e é algo que eu estava conversando com algumas pessoas ontem e senti a necessidade de gravar hoje. Sem roteiro, sem prolixia, um papo direto e reto. Porque talvez não esteja atingindo só as crianças e os adolescentes. Esteja atingindo a gente também. Os maiores de 20, 30, 40 anos. Que estão, reféns e aquéns da tecnologia, das redes sociais, com todo respeito, sem lá ele, da rolagem infinita do celular. Estamos vivendo em tempos dos quais nos faz refletir muito sobre escolhas que a gente tem feito, sobre decisões que a gente tem tomado em relação a certas situações. Eu tenho minha assessoria de treinamentos de alto rendimento, de alta performance para atletas de futebol. E como eu sempre cito, eu nunca vendo as coisas aqui. Talvez eu possa vender semana que vem no último vídeo, porque lá no último vídeo eu vou explicar, Mas eu quero falar sobre o que aconteceu ontem. Ontem estava conversando, com alguns pais dos meus alunos e uma das coisas que me chamou a atenção e como eu posso dizer, uma resposta ali, uma conversa me chamou muita atenção e me fez refletir. Um dos pais dos alunos, estava falando sobre a falta de tempo que a gente tem. Porque antigamente, eu sou nascido do ano 2000, eu sou desse século, mas não da geração Z, que é a famosa geração 2010 em diante. Ele estava falando da falta de tempo que tem tido aí para nós. Se você é CLT, você tem uma carga horária de trabalho, e aí essa carga horária, dependendo da sua rotina, te exige trabalhar, te exige fazer faculdade, te exige estudar e sobra tempo para você respirar. Você está vivendo e vendo os seus filhos crescerem na horizontal. Porque você sai e eles estão dormindo, você chega e eles estão dormindo. O tempo está passando e você só está existindo. Tem gente que está vivo, mas não está vivendo. Essa palavra é muito forte, essa frase é muito forte. Eu falei ela num podcast uma vez. E é muito engraçado isso. Porque eu sempre me pego refletindo sobre a falta de tempo que a gente tem. Mas talvez essa falta de tempo seja por falta de planejamento. Essa é a resposta. Quem tem planejamento tem clareza de onde quer chegar. Mas mesmo assim, a gente ainda sente que tem coisa faltando. Não sei se já aconteceu com você. Eu particularmente confesso que eu tenho uma agenda do dia. E quem me conhece, o famoso quem me conhece sabe que ainda que eu tenha muitos afazeres para serem feitos, ainda sobra coisas a serem feitas durante aquele dia. E certamente, ainda que eu faça tudo, quando eu chego ali 9, 10 horas da noite, perto de dormir, eu penso, faltaram coisas a serem feitas porque eu me distraí. A distração acaba com a gente. A distração nos prejudica, a distração nos faz procrastinar. E a procrastinação é algo muito ruim para o ser humano. Porque a procrastinação te atrasa na realização dos seus sonhos. A procrastinação não quer que você veja a sua nova versão. Essa que é a verdade. Você precisa se desprender da procrastinação. Eu sei que a procrastinação é um fardo, ou melhor, parece que a gente, com todo respeito, parece que a gente está carregando um peso. E você precisa se desfazer desse peso. Como, Cauã? Simples, entrando em ação. Quem entra em ação vai ter um plano de ação no decorrer da atitude que você toma. Como eu sempre cito, seus medos você já conhece, experimente sua coragem. Porque os seus medos acabam atingindo a procrastinação. Quando você tem medo de começar a ir para academia, com medo do que os outros vão achar, você passa a procrastinar. Porque aí você fala, não, vou mexer aqui 5 minutos, daqui a pouco eu vou para academia. E esses 5 minutos se tornam 10, 20, 30, 40, 1 hora perdida.
E aí no fim do dia, você ou se vitimiza ou se culpa por aquilo que acabou não fazendo. Porque a procrastinação acabou te atingindo. É isso que tem acontecido na geração Z. Um vício dopaminérgico por telas celulares. É a geração mais clicadora da face da Terra. Porque tudo só está a um clique. A gente tem a falta de tempo e esse tempo acaba sendo, como eu posso dizer, esse tempo acaba sendo atingido por coisas que estão mais fáceis. Se você não tem um plano de ação para sua janta, o iFood está a um clique. Se você não quer ir para academia, talvez o motivo de você não querer ir é porque antes de sair você viu alguém fazendo algo e isso te atingiu. E como isso te atinge? Te fazendo desistir, te fazendo procrastinar, te fazendo se rebaixar ou se minimizar, sabe? Porque é muito engraçado a gente falar sobre a geração atual, sendo que talvez certas atitudes da geração atual sejam culpa nossa. Por não poder ajudar, por não poder, sabe, escutar. É uma geração que não vive o presente, eu sempre vou falar isso. Uma geração que se pensa no futuro, da ansiedade. Se sofre com o passado, da depressão. E no presente, o que a gente está fazendo? A gente está vivendo ou está existindo ou está sobrevivendo? Porque sobreviver é sobre o jeito que a gente vive, é sobreviver. A preocupação é você se preocupar com aquilo que ainda nem aconteceu. Ai meu Deus, mas será que eu vou ter resultado? Ai, será que eu vou conseguir continuar na academia? Ai, mas será que eu vou conseguir pagar a mensalidade? Para de se preocupar. Começa a executar. Executa. Troca as coisas ruins pelas coisas boas. Transmuta a sua energia. Quando eu falei sobre vícios, eu falei que eu troquei a pornografia, eu não tenho vergonha de falar isso, troquei a pornografia por pornografia positiva. Ou melhor, por vícios positivos. Porque a gente ainda pode ler muitos livros, mas a gente só está consumindo informação. Que é isso. A gente tem informação em excesso. Mas a sabedoria está em tomar uma decisão após aquela informação. Porque o conhecimento também é assim. Ler um livro é informação. Botar em ação aquilo que você aprendeu através de um livro é conhecimento. Tirar um conhecimento daquilo que você está aprendendo e fazendo é sabedoria. É as 3 fases para você atingir a sua melhor versão. E talvez fique de assunto para o próximo vídeo. Talvez fique de assunto para o último vídeo. Quero deixar uma despedida da melhor maneira possível. Porque infelizmente aqui no YouTube eu não vou ser monetizado. Acabei descobrindo isso e falei mais cedo no meus stories. Eu não vou ser monetizado porque eu usei uma estratégia diferente aqui no meu canal. E eu tenho outros planos, tenho outros objetivos. Mas estou ligado ao meu propósito. Uma decisão te gera uma consequência. Eu tenho certeza que as decisões que eu tomo me geram consequências que me colocam no nos lugares onde eu devo estar. Nada sem alterar. Tudo com base no lugar onde eu quero chegar. Eu tenho certeza que talvez eu tome decisões erradas, mas eu só vou saber se eu tomar uma decisão. A decisão gera consequência. Então, busque tomar decisões positivas. A geração atual, ela só é uma geração atingida, uma geração de tantas vertentes, porque a gente não tomou uma decisão para ajudar essa geração. Então, que a gente, você, eu, você que está assistindo esse vídeo, que a gente seja a esperança para essa geração, sabe? Semana que vem eu vou falar sobre mudança, sobre medo, e o medo não é por acaso. O medo não é coincidência. O próximo nível o próximo nível vai chegar de acordo com a forma que você tratar o medo agora. O teu bloqueio tem intimidade com o teu propósito. Então o teu medo te priva
da sua melhor versão. Depois que você supera o medo, você se torna a melhor pessoa possível. Porque o teu testemunho não é coincidência, o teu passado não é por acaso. Se você passar por essa fase de vencer esses vícios dopaminérgicos, de trocar esse excesso de celular, de, sabe, ter uma história boa para contar, muitos irão testemunhar. E eu tenho certeza que as próximas gerações vão ter você como referência de acordo com a decisão que você tomar hoje. A decisão de desligar o celular ou depois de assistir esse vídeo, abrir um livro e, sei lá, aprender uma coisa nova, meter as caras naquilo que você quer fazer, sabe? Porque eu confesso pra vocês, eu tô tentando ao máximo ser um bom professor nos treinos de futebol que eu dou, ser um bom filho, ser um bom tio, ser um bom amigo, porque bom você se torna. E a gente vai sendo bom quando a gente descobre que podemos fazer e entregar algo bom pro mundo. Porque no fim, é sobre o legado que a gente deixa, sobre as pessoas que a gente atinge fazendo o nosso melhor. É sobre isso. Espero que esse vídeo tenha servido para você e que você possa ter refletido junto comigo. Vai.